Gravando a aula de hoje. Compartilhar com vocês, então, o nosso plano da disciplina. Dia 30 de agosto, gente. Setembro está chegando. Muito bem. O que a gente vai assistir na aula de hoje, então? A gente está voltando hoje, né, com os conteúdos. Semana passada, a gente deu um break nos conteúdos, uma pausa nos conteúdos para poder tocar o trabalho. Hoje a gente retoma. O que a gente tem para fechar o nosso trabalho, tá? A gente tem User Stories e a gente tem o ML, tá? E a gente tem um feriado, dia 6, feriado, olha aí, ó. Né? Então, a gente vai trabalhar essa semana com User Stories, que é bem tranquilo. O ML, que já é um pouquinho mais difícil, porque você tem que saber as regras do ML, tá? Então, a gente tem aí 2 aulas para o ML e uma aula para User Stories. E a gente tem a suspensão das aulas no feriado, que daí vai dar tempo para vocês conseguirem fechar o trabalho e apresentar no dia 13, tá bem? Dúvidas até aqui? Depois, fechando o dia 13, a gente entra na unidade 3, que são processos de desenvolvimento de software. Aí a gente vai trabalhar metodologias ágeis e vamos fazer um overview aí de todos esses processos que existem para fazer desenvolvimento de software. Depois a gente entra em gestão de projetos. Ok? Dúvidas, pessoal? Tá tranquilo? Conseguiram trabalhar bastante na semana passada? Conseguimos. Andou bastante, então, que bom. Então, vamos lá. Vamos para a aula de hoje. Aqui. Muito bem. User Stories. Esse é o nosso roteiro, tá? Esse livro é um livro bastante usado para User Stories, Agile Software Requirements, né? E a gente vai trabalhar nesse roteiro aqui. De onde elas vieram, o que elas são, qual é a estrutura, qual é o cuidado, qual é a sua priorização. Eu sei que algum de vocês já conhece, já está trabalhando com User Stories, mas vamos reforçar aqui, acho que vai ser bem legal. Bom, de onde vieram essas User Stories, né? Elas surgiram com o XP, que é também uma metodologia ágil chamada Extreme Program, no final da década de 80. Olha só quantos anos tem as User Stories, né? Agora é que elas estão bombando aí para a gente utilizar. Então, muitas coisas se planta lá atrás, né? Se começa a colher agora, né? O seu primeiro objetivo era representar o desejo de um usuário para alguma funcionalidade. E, além de representar um desejo, as histórias de usuário também deveriam ser de fácil priorização, né? E o pessoal começou a usar, começou a gostar, e hoje trabalhar com User Stories tem sido muito utilizado nas questões de metodologias ágeis, principalmente o Scrum. O que são, então, User Stories? User Stories são descrições simples e curtas, tá? Vocês vão ver que muitas empresas, assim, claro, a gente tem vários tipos de ferramentas, mas eu ainda me lembro de escrever User Stories em cartões. Aqueles cartões que geralmente a gente fazia ficha de leitura de livros. Não sei se algum de vocês já chegou, mas, por exemplo, eu tinha uma cadeira na universidade, quando eu fiz CC, que era metodologia científica. E a gente escrevia tudo nos cartões, assim, a gente comprava os cartões e escrevia nos cartões, né? Os livros que a gente lia e tudo mais. Então, são esses mesmos cartões, né, que são usados dentro das User Stories. Mas, como a gente muita coisa acabou sendo utilizada a nível de ferramenta, então hoje a gente tem várias ferramentas aí para escrever User Stories. Elas são utilizadas, então, no processo de desenvolvimento de software, seguindo os conceitos de metodologias ágeis, e User Stories vem do termo em inglês history, né, que é história, e aqui a gente tem só que cuidar, porque história é um conto, né, não história que foi do passado, né, e não history, que é história, relatos de fatos. Por isso que é user story, né? Ou seja, um conto que o usuário está contando uma necessidade dele. Bom, a gente tem aqui 3 subdivisões, ó. A história, né? O user story sozinho, né? Ou seja, o que é isso? É uma descrição de uma necessidade para um público específico com um valor de negócio. Então, quando eu crio uma user story, eu coloco o desejo do usuário, de novo, simples, né? Não complexo, e ali eu tenho alguma coisa para o meu negócio. Por exemplo, eu como usuário gostaria de consultar os produtos dessa loja.
né? Então, ou seja, eu vou fazer uma pesquisa dos produtos que estão à venda. Então, isso é uma user stories, uma necessidade, né, para um público específico que tem um valor de negócio. Quando eu agrupo várias user stories, eu chamo isso de tema. Então, por exemplo, dentro de um e-commerce, a gente tem toda a área de pagamentos, tá? Pagamento pode ser um tema. E aqui eu tenho várias user stories, né? Eu tenho desde as formas de pagamento, coletar o endereço de entrega, o frete, qual o cartão de crédito que ele vai pagar. Cada cartão de crédito tem, muitas vezes, uma determinada especificidade, né? Então, aí eu tenho muitas coisas por trás quando a gente vai desenvolver, e eu posso agrupar isso em temas, tá? E a gente tem também os chamados épicos. Épicos são user stories grandes demais, né? Então, por exemplo, eu posso chamar um épico, o pagamento do meu e-commerce pode ser um épico, né? Olha, eu como usuário gostaria de fazer o pagamento das minhas compras, só que fazer o pagamento pode se desmembrar em várias user stories. Posso fazer o pagamento em cartão de crédito, eu posso fazer o pagamento em boleto, eu posso fazer o pagamento em Pix. Então, ele é um épico, ele tem que ser quebrado, tá? Então, quando tem uma user story que é grande demais, né? Ou porque ela não tá, a definição não está clara, ou ela ainda está bruta, eu tenho que quebrar, ou ela não cabe dentro da minha sprint, é grande demais. Então, às vezes, quando eu tenho uma user stories lá que o time avalia que ela demora 30 dias, ela com certeza é um épico, né? Ela é grande demais, então ela tem que ser quebrada. Ok? Qual é a estrutura que eu escrevo uma user stories? Geralmente eu faço assim, ó, eu como, gostaria, para quê? Tá? Por isso que elas são frases simples, para deixar bem claro essa história do usuário, esse conto do meu usuário. Então, o tipo do usuário pode ser qualquer tipo. Eu como usuário, eu como caixa, eu como comprador de livros, eu como cliente, eu como vendedor, eu como bancário, né? Então, aqui, eu como usuário do aplicativo. Então, o tipo do usuário aqui, qual é o perfil dele que está acessando aquele meu sistema. Então, eu como o meu tipo. O que eu gostaria de fazer? O que eu quero? O que eu devo, né? Aqui eu coloco os meus objetivos, ó. Eu, como usuário, gostaria de pagar, né, as minhas compras. É o meu objetivo, né? Então, eu, como tipo de usuário, gostaria, quero, devo. E o como para qual é o teu propósito? Por que tu quer pagar? Né? Para ficar com as compras, para levar as compras para casa. Aqui embaixo tem alguns exemplos, ó. Eu, como usuário, quero fazer backup do meu Drive para que eu possa salvar minhas informações de forma segura. Eu, como caixa, quero acessar o sistema de vendas para que eu possa concluir a compra do cliente. Eu, como comprador de livros, quero utilizar meu cartão de crédito no pagamento dos livros escolhidos para que eu possa ter praticidade e segurança no pagamento. Tá? Então, essa é a estrutura das user stories. Eu gostaria e como. Tem que ter as três. Tá? Então, aqui, ó. As a user role, I want to go, so that benefit. Quais são os componentes que tem uma user stories, tá? Ou seja, eu tenho o cartão, né, que é essa fichinha aqui, né? Ou seja, onde que eu vou escrever essa user stories, então esse é o meu primeiro componente. O quem, né, que é o tipo do usuário, né? Eu como, então esse é o quem é um outro componente da user stories, eu tenho que dizer quem vai utilizar. E aqui a gente pode usar muito aquela persona que a gente escreveu, né, ou um usuário mais específico, mas eu posso muitas vezes utilizar aquela persona que eu fiz lá no início do meu mapeamento. O que define a necessidade do usuário, ou seja, o que eu quero fazer, qual é o meu objetivo. E aqui a gente remete, né, os requisitos. Então, os requisitos do produto são normalmente representados nessa parte aqui do que eu vou querer. Eu quero fazer o login, eu quero achar o hospital, eu quero ver com quantos anos está a vacinação do Covid, né? Então, aqui é a minha necessidade do meu usuário. Então, dentro dos componentes da User Stories, começa com cartão, quem, o quê. Por quê? Né? Ou seja, é aquela última parte quando eu escrevo aquela User Stories, ou seja, eu vou definir o benefício que o meu usuário vai ter. Né? Eu, como usuário, quero isso por quê? Por causa disso, né? Eu tenho que entender o porquê que meu usuário quer aquela funcionalidade. Então, aqui eu coloco, defino o benefício que o usuário terá depois que a funcionalidade for desenvolvida, ou seja, o valor direto obtido por ele.
Até aqui tudo bem, né? Porque é o que a gente escreve é User Stories. Mas o que vem depois que é muito importante? Os critérios de aceitação, tá? Assim como a parte da frente do cartão, onde geralmente a gente escreve a User Story, a estrutura da User Stories, eu como usuário quero isso por causa disso, atrás do cartão a gente escreve os critérios de aceitação, que são tão importantes como, né? Porque não adianta o meu usuário simplesmente dizer o que ele quer, mas eu tenho que saber o que envolve esse desenvolvimento para ele aceitar aquilo que eu estou desenvolvendo, estou entregando. Tá? Então, os critérios de aceitação são muito importantes. E aqui a gente coloca como a funcionalidade deve se comportar, ou seja, como ele deve ser implementado. Tá? Aqui também eu posso colocar muitas coisas de teste, cenários de teste para aquela user story. Quanto mais completos os critérios de aceitação, mais fácil é o desenvolvimento, menos bugs tu vai ter quando tu entregar aquela user stories. E o que eu vejo por aí, tá? Eu vejo que os POs eles fazem muito bem as user stories, mas pecam muito nos critérios de aceitação. E aí acaba que muitos cenários não são mapeados, muitas regras de negócio não são mapeadas, e aí lá na frente tu vai se incomodar quando tu vai começar a testar ou quando tu vai colocar o teu aplicativo na loja, porque essa parte não ficou bem feita. Tá? Então, os critérios de aceitação são muito importantes para as user stories, por isso que ela é considerada um componente. Não pode ter uma user story sem ter um critério de aceitação. E aqui são notas, que são informações adicionais que daqui a pouco, vai ser necessário para o meu desenvolvimento, então eu coloco aqui dentro das notas, tá? Então, esses são os componentes da User Stories. Cartão, quem, o que, porquê, critérios de aceitação e as notas se tiver, ok? Exemplos, ó, pagamento via cartão de crédito. Eu, como um cliente, gostaria de pagar usando meu cartão de crédito para poder parcelar minhas compras. Quais são os critérios de aceitação? Eu tenho que testar com Mastercard, com Visa, com Amex, eles têm que ser válidos, né? E deve passar. Compras com outros cartões válidos não pode passar. Então, por exemplo, eu vou comprar com o meu do Banco Inter. Não, deixa eu pegar um outro aqui. Tem Visa, Mastercard, Amex, Santander, um outro banco. É válido, mas não pode passar no meu critério de aceitação. Compras com cartões expirados não pode passar. E eu vou também testar CEPs inválidos, né? Ou seja, eu estou lá fazendo a minha compra, um teste que não é válido, eu não posso deixar passar, eu tenho que bloquear, ok? Então, aqui um exemplo para vocês. Outros aqui, ó, o vendedor não pode solicitar a busca se não informar o nome do livro, no caso de um sistema de biblioteca. O sistema encontrando o livro deve apresentar todos os dados do livro, nome completo, autores, editora, nome de edição e a quantidade em estoque. O sistema não encontrando o livro deve informar que o livro não foi encontrado. Bom, além dos componentes da User Stories, a gente tem alguns autores que trazem algumas dicas de como escrever User Stories, tá? O Ron Jeffries, ele traz uma questão de qualidade. Ele considera que as User Stories têm que atender os 3 Cs, que são o quê? Cards, Conversation e Confirmation. Ou seja, cards devem ser escritas em cartões. Você vê que eles batem muito nessa tecla, né? Que tem que ser curta, tem que ser claro, né? Então, por isso que devem ser escritas em cartões. Conversation, lembrar sempre que aquela User Stories, né, é uma funcionalidade que foi conversada e discutida com o cliente. Não é o PO, né? O que acontece? Dentro das empresas de software, geralmente, tu tem um PO interno, né? Que é quem vai fazer parte ali da equipe pelo lado da empresa, e tu tem um PO que é o cliente, né? Que ele quer realmente desenvolver, que ele está pagando para desenvolver o software. Então, muitas vezes, tu tem duas pessoas que trabalham na área de negócio. O cara que é o dono, que é realmente que está comprando aquele aplicativo, e por um outro lado, tu tem um PO que gruda nesse cliente para conseguir escrever as user stories. E, eventualmente, essa pessoa pode ser a mesma, mas, no geral, elas são pessoas diferentes, tá? E aqui é isso que ele está lembrando, ó, a funcionalidade deve ser conversada e discutida com o cliente. O PO, por parte da empresa, não pode simplesmente colocar um monte de user stories sem que o cliente, sem que não tenha sido conversado com ele anteriormente. Tá? Ele tem que estar ciente daquilo ali, porque ele vai ter que priorizar. Tá? E confirmation, ó, o cliente define uma maneira de como validar.
né? Ou seja, ele tem que poder checar se aquilo que ele está pedindo foi feito realmente da maneira como ele queria. Então, qualidade 3Cs. Aqui, o que a gente pode fazer? Então, conversar com o cliente para que fique claro os detalhes do problema e para definir suas possíveis soluções. Aqui, quando a gente vai fazer as user stories, é bem o papel do PO, né, do Product Owner, né, do dono do produto, quando a gente está falando aí de metodologias ágeis, quando a gente está falando de Scrum. Se a gente não está trabalhando metodologias ágeis, muitas vezes o gerente do projeto faz esse papel, né, de entender o que o cliente quer, né? Então, aqui o que ele fala, conversar com o cliente para que fique claro os detalhes do problema e para definir suas possíveis soluções. Ou seja, ele está fazendo uma reunião de levantamento de requisitos. Definir funcionalidades que gerem valor, né? O que acontece? E isso é um padrão meio nosso, assim, do nosso perfil, quando a gente trabalha em desenvolvimento de software, né? A gente quer geralmente começar do início. Eu vou ter um aplicativo, então eu vou começar pelo login, né? Então, e muitas vezes, quando tu vai trabalhar com metodologias ágeis, o login ele não gera valor. O que gera valor é a consulta, é alguma coisa mais do negócio. Então, pelas metodologias ágeis, tu geralmente começa com aquilo que agrega valor para o cliente, depois tu faz o login, entendeu? Então, são pontos de vista que a gente tem que avaliar, né? Por isso que elas são priorizadas. Então, definir funcionalidades que gerem valor, estabelecer os critérios de aceitação, definir prioridades e reuniões com clientes integrantes do time de desenvolvimento participando juntos. Isso aqui tem vários nomes, essas reuniões. Elas começaram sendo chamadas de grooming, né? E depois elas mudaram, o último guia do Scrum já traz como refinement. Por quê, né? Porque grooming nos Estados Unidos é aliciamento. E aí eles correram para mudar o nome dessa palavra. Então, agora são reuniões de refinement, refinamento. Então, é bem importante que o time esteja junto com o PO para entender bem o que vai ser feito, para tirar todas as dúvidas, e muitas vezes até para chegar para o PO e dizer, olha, isso aqui não tem como fazer, de repente, nessa tecnologia ou com esse banco de dados, né? Então, é bem importante fazer essas reuniões de refinamento antes de começar a sprint. Porque se tu não faz esse tipo de reunião, quando tu vai rodar a sprint, aí tu tem vários impedimentos. Tu para a sprint para tirar dúvidas de negócio ou dúvidas da user stories que já deveriam ter sido tiradas antes da sprint, antes da user stories entrar dentro da sprint. Ok? Bom, aí a gente tem o definition of ready e o definition of done, né? Então, para quem não conhece, esse aqui é o ciclo do Scrum, Scrum Framework, né, onde ele vai rodando, né, ele tem todos os seus valores, seus princípios, as suas cerimônias, que são as reuniões, né, e aqui tu tem ele rodando. Então, aqui é um desenho do backlog, né, ou seja, todas as user stories com seus cartõezinhos, priorizadas. E aqui eu tenho essa user stories pronta, desenvolvida, que vai subir para a produção. Então, eles chamam de definition of ready, definition of done, regras que eu tenho aqui e regras que eu tenho aqui. Então, quais são as regras, né, que eu vou combinar com o meu cliente para que uma user, e com o meu time, para que a user story saia daqui e entre dentro da sprint, tá? E quais são as regras que eu vou combinar com o meu cliente, com o meu time, para que a user story saia da sprint e seja colocada em produção? É isso que a gente chama de definition of ready, definition of done. Então, aqui eu trouxe a descrição. Definition of ready é um acordo entre o time de desenvolvimento e o PO, aplicado a todas as user stories, com a intenção de que os itens do backlog não cheguem para a reunião de planejamento com granularidade ruim. O que é granularidade? Assim, ela é um épico, por exemplo, tá? Ou ela não tem uma explicação boa, ou não tem os critérios de aceite, não está claro para o time o que tem que ser feito. Então, ele não pode chegar a isso para a reunião de planejamento. Primeiro, ele tem que ficar pronto. Antes que um item do backlog entre para sprint, o time deve garantir que ele esteja atendendo aos critérios de READY. Né? Esses são o que eu comentei para vocês, aquela lista de critérios que a user stories tem que estar pronta para poder entrar dentro do sprint. Tá? Em termos de estarem suficientemente bem descritos e compreendidos por todo o time de desenvolvimento, para que eles tenham condições suficientes para planejá-lo em uma sprint e estabelecer um compromisso em relação à sua implementação, tá?
Definition of ready. Definition of done é o mesmo acordo, todos são acordos, definido pelos desenvolvedores e PO, aplicável a todas as user stories, com o intuito de que todos os membros do time tenham um entendimento compartilhado do que significa done, que significa pronto, para garantir a transparência. Então, é uma lista de verificação de atividades para que o incremento do software seja considerado como completo, ou seja, que eu possa realmente tirar ele dentro da sprint e colocar ele em produção. Ok? Bom, além dos 3Cs, a gente também tem algumas dicas aqui. O que cuidar quando for escrever as user stories? Tem 5 dicas. 1. História pequena demais. Quando se tem a necessidade frequente de revisar as estimativas, né? Cuidado, você está lá revisando estimativas. Então, esse problema ocorre quando uma história influencia nas estimativas, caso a ordem de implementação seja alterada. Então, a gente tem que cuidar. Outra questão, histórias interdependentes. Quando se tem dificuldade de planejar interações devido às dependências entre a história, uma depende da outra, que depende da outra, que depende da outra. Eu tinha um chefe que chamava isso de trenzinho da alegria. Né? Não dá, a gente tem que tentar quebrar elas ou analisar elas para que elas tenham que ser o mais independente possível. Ó. Este problema ocorre quando uma história que deve entrar na próxima sprint precisa de uma outra história, que por sua vez precisa de uma terceira. Tá? E histórias pequenas demais ou mal quebradas fazem com que esse tipo de problema venha a ocorrer. História gold plating. Tá? Gold plating é um termo muito usado tanto para metodologias ágeis quanto para metodologias mais tradicionais, tá? Tanto para orientada a plano como para interações. Gold plate significa banhado a ouro. É quando a gente quer deixar tudo lindo demais para o cliente, sendo que ele não pediu. Né? Como se você fosse assim, ó, você foi contratado para fazer uma caneta, certo? Vou dar um exemplo bem simples. Você foi contratado para fazer uma caneta, você vai lá e faz uma Mont Blanc, sendo que o cliente queria uma Bic, tá? Ou seja, você banhou aquele produto em ouro, sendo que o cliente não queria aquilo, tá? O que eu trouxe aqui para vocês, ó? Quando os desenvolvedores adicionam funcionalidades que não foram planejadas e acabam implementando mais do que o necessário. Isso a gente chama de gold plate. Então, refere-se a funcionalidades adicionais desnecessárias, geralmente porque o desenvolvedor quer agradar o cliente, querem fugir da pressão da sprint e fazer outras atividades, e ou gostam de colocar a sua marca no projeto, tá? Então, não pode fazer gold plate. Uma história muito detalhada. Quando gasta-se muito tempo escrevendo os detalhes da história, tu gasta mais tempo escrevendo os detalhes do que falando sobre ela. Aí também tem que analisar. Uma das vantagens de utilizar os cartões para escrever é que eles são limitados. Colocar muitos detalhes em uma história indica que a documentação está sobrepondo a comunicação. Por último, uma história difícil de ser priorizada, tá? Tu não consegue encaixar ela no backlog, ou tu não sabe se ela vai primeiro, no meio, no final. Então, quando o cliente sente muita dificuldade de priorizar diversas histórias, tem alguma coisa errada. Aí tu pode considerar qual é o tamanho dela, se ela está muito grande, tá? Ou se o valor de negócio para ele não está claro. Ele não está conseguindo enxergar valor de negócio, por isso que ele não está conseguindo priorizar. Muito bem. Tem um outro autor, o Michael Conner, ele fala sobre que as user stories têm que trabalhar com invest. Tá? O que é invest? Ele considera que uma user story só é considerada válida se ele seguir essas características do modelo invest. O que é um invest? Invest é independente, né? Aquilo que dá as 5 dicas lá, né? As histórias devem ser independentes umas das outras. Negociáveis, né? Elas não são contratos, mas lembretes, né? Ou seja, aquilo que o cliente quer, simples, né? Elas devem ter valor ao negócio, ela deve agregar algum valor. E isso é bem importante porque user stories não são requisitos não funcionais, né? Isso aí é uma das coisas que a gente vai trabalhar agora e vai ficar bem claro para vocês quando a gente for botar a mão na massa. As user stories não pode colocar numa user stories o banco, a linguagem, né? Porque elas não são funcionalidades, tá? Então, por isso que ela tem que agregar valor ao cliente. Não pode chegar numa user stories e dizer assim, eu como cliente quero que o banco seja mais Kelly. Não! Eu como cliente quero que a linguagem seja Flutter. Não! Isso não vai em user stories, tá?
User Stories são requisitos, funcionalidades. Small, elas devem ser curtas, ó, e estimáveis, tem que estimar quanto que é uma User Stories. E aqui, para estimar, tu pode usar várias ferramentas, né? Tu pode até fazer o mais simples, que é o Homem-Hora, muito usado em muitas empresas, tá? Ou seja, tu, junto com o teu time de desenvolvimento, tu identifica que aquela User Stories vai demorar 8 horas, 6 horas, 5 horas. Ou tu pode usar outros tipos de estimativas, como, por exemplo, User Story Points, né? Tu pode jogar os pontos daquela User Stories, que é para identificar, tem um baralhozinho que fica na sequência Fibonacci, onde tu vai jogando junto com o teu time quanto que aquela User Stories tem de pontuação. Pode também usar a técnica da camiseta, né? Ela pode ser PP, PM, GGG, né? Ou seja, muito grande, grande, pequena. Elas devem ser curtas, tá? E tem que ser testadas. Por isso que os critérios de aceitação atrás, para que a gente possa realmente testar. Então, o Michael Corr, que é o cara que escreveu lá o Scrum, ele fala sobre isso, né? Uma User Stories, ela só é considerada válida se ela tem essas características. E muito bem, para a gente poder finalizar essa parte aí de conceito e começar a colocar a mão na massa, a gente tem a questão da priorização do backlog, né? Como é que eu posso ajudar o meu cliente a priorizar as histórias do backlog? Então, considerando aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, todos aqui são as minhas user stories, certo? Quando vai para uma reunião de planning, o meu PO identifica quais são as user stories que traz mais valor ao negócio para ele, né? Elas estão no ponto, em cima na lista, e ele diz, olha, eu quero colocar na sprint 1 a user stories A, B, C e D. E aí vai negociar com o time, né? O time vai analisar as user stories e vai dizer se está de acordo ou não está de acordo. Então, esse aqui é o meu produto backlog, com as minhas histórias, e a prioridade mais alta fica no topo da user stories, do produto backlog. E vai descendo, e assim eu faço esse tipo de priorização. Como é que eu posso ajudar nessa priorização? Tem essa técnica chamada Moscou, que está escrito dentro desse livro, da SDM, Dynamic System Development Method, que pode ajudar na priorização, tá? Ela fala o seguinte, essa técnica, então, se chama Moscou. Então, é o must have, should have, could have, wouldn't have. Ou seja, deve ter, deveria ter, poderia ter, não terá. Isso aqui é uma técnica que pode realmente ajudar quando o cliente tem muita dúvida. Ele, eu não sei se eu vou botar essa funcionalidade, se eu tiro essa funcionalidade, né? Então, tu tenta analisar com ele o seguinte, vamos lá. Quais são as funcionalidades que deve ter? Ou seja, se não tiver, o sistema não vai funcionar, né? Então, é o que a gente chama de must have, ó. Funcionalidades fundamentais para o sistema. Sem essas funcionalidades, o sistema não tem valor para o cliente, tá? Então, geralmente, essas ficam no topo do produto backlog. Should have, ou seja, deveria ter. São funcionalidades importantes, mas existem alternativas a curto prazo para elas, certo? O should have. O could have, poderia. Funcionalidades que podem ser deixadas de lado caso o tempo do projeto esteja muito escasso. Ou seja, eu priorizo e eu tenho um tempo curto para desenvolver. E o wouldn't have, ou seja, funcionalidades que não serão feitas ou não serão entregues na release planejada. Tá? Então, dá para usar essa técnica para sentar com o cliente e tirar algumas dúvidas dele. Ok? Dicas para fazer uma boa User Stories. Menos é mais. As User Stories devem ser curtas e simples, sem explicações e detalhes, né? Na parte da frente. Lembrando que, se tem muita explicação, coloca nos critérios de aceitação e nas notas. Toda história deve entregar valor para o cliente, né? Ela deve ter um valor agregado. Toda história deve ter critério de aceitação. Tem que fazer um levantamento de esforço e valor, né? Quantas horas eu vou demorar para fazer essa User Stories, quantos pontos ela tem. Focar nas necessidades reais e práticas de usuário. As User Stories não devem ter termos técnicos, porque elas não são funcionalidades, elas não são requisitos não funcionais. Se o desenvolvimento da User Stories ficar extenso demais, quebre-a em histórias menores. E pensar também no caminho triste. A gente geralmente pensa só no caminho feliz, né? Meu login, o usuário vai colocar o login e o usuário vai colocar assim,
eu vou colocar aqui o meu usuário, minha senha e vai entrar no sistema, né? E não é bem assim esse caminho aí. Ele não é... Tem que pensar em tudo que realmente pode dar errado, tá? Muito bem. Aqui é só uma tirinha aí do Gilbert, né, em relação a essas questões de features. E aqui a gente vai para o nosso hands-on. O que eu quero que vocês façam a nível do trabalho T1? Transformar os 30 requisitos funcionais em 30 user stories. Lembrando que cada user stories deve ter seu critério de aceitação. Então, eu peguei um exemplo aqui para vocês, tá? Um login, que geralmente sempre tem em todos os sistemas. Então, olha só, eu peguei lá, vocês colocaram lá o login, e eu estou colocando o ID 1, eu estou priorizando aqui a minha user stories, e estou dizendo, ó, eu como usuário, gostaria de fazer login no sistema para que eu tenha acesso ao sistema, tá? Qual é o meu critério de aceitação? O usuário tem que informar o e-mail, que deverá ser único na base de dados, o usuário deve informar a senha, que tem que ser criptografada e será formada por números, né? Entendeu? Esse aqui é o meu critério de aceitação para essa minha user stories, ok? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, e vamos às dúvidas. Ficou claro? Temos dúvidas? Claro, ficou, senhor. Agora, e fazer para... Não sei se tu vai deixar um tempo para a gente fazer ainda nessa aula isso, para confirmar se o que a gente está escrevendo faz sentido ou não. Lucas, agora a gente vai fazer isso, tá? Até o final da aula, Show. né? Vamos se reunir nas break rooms e vamos começar a fazer esse hands-on de pegar esses requisitos que vocês escreveram e começar a transformar ele nas user stories com seus critérios de aceitação. Pessoal, não esqueçam os critérios de aceitação, tá? Porque isso faz parte, tem nos outros semestres, muitos times perderam pontos porque não escreveram os critérios de aceitação. Ok? Então, não esqueçam Sorão, os deixa eu critérios. perguntar uma coisa. Pode falar. Pode acontecer de eu ter feito um requisito funcional e, por algum motivo, sei lá, não conseguir formular um critério de aceitação e ter que refazer de novo? É muito difícil. Olha, nunca aconteceu isso nos outros trabalhos. Se tu tiver uma dúvida, tiver nesse ponto, me chama que a gente conversa sobre esse requisito. Daqui a Tá pouco bom. é só uma questão de reformular, entendeu? Certo. Tá? Daí me chama que a gente analisa junto, eu te ajudo. Tá bom. Obrigado. Feito, pessoal. Olha só, eu vou criar aqui as salas simultâneas e vocês entram nas salas, tá? Agora tem uma nova funcionalidade no Zoom, que é permitir que os participantes escolham a sala. Então, vocês abrem a sala, vocês entram e a pessoa escolhe a sala que ela quer entrar, tá bom? Eu vou criar aqui, acho que não tem mais 3 grupos, vou botar 4 aqui. Criei as salas e abri as salas. Daí eu vou passando em sala para tirar. Vou dar um tempinho agora, né? Uns 10 minutinhos para que vocês entrem e comecem a trabalhar. E daí eu vou depois entrando em cada sala para tirar as dúvidas, tá? Então vamos lá. Já abri todas as salas. Vocês conseguem ver aí? Sim, tá aparecendo. Sim. Então tá. Então entrem nas salas. Bom trabalho. E qualquer dúvida, na sala tem uma opçãozinha para me chamar também, tá? Pedir ajuda lá. Aí eu já entro Tá bem. e falo com vocês. Bom trabalho. E aí, Arthur? Lucas entrou na sala 1. Gabi entrou na sala 3.